ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Lucas 15, 11 diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu-lhe, e pôde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos, regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Deus querido, te louvamos por mais um dia, Senhor, por aquilo que o Senhor operou em nós nesse dia e nos dando a condição de estarmos mais uma vez reunidos adorando ao Senhor aqui neste lugar. Agradamos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor, meu Deus, colocou no nosso coração esse desejo. Embora, Senhor, no tempo chuvoso, mas o Senhor colocou no nosso coração o desejo de estarmos aqui juntos para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor. São tantas coisas, são tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Mas te adoramos porque Tu és Deus, te adoramos porque Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor.
pedimos que o Senhor continue a operar, Pai amado, da mesma forma que operaste através dos louvores, também agora pela tua santa palavra, que teu Espírito possa produzir em nós aquilo, Senhor, que o Senhor vê como necessidade para o nosso crescimento. Oramos por aqueles que estarão tendo acesso a essa mensagem, Senhor, pelas redes, ó Deus, sociais, que o Senhor possa preparar a mente e o coração deles também, que esse poder que estamos sentindo pela presença do Senhor aqui neste lugar, nessa noite, possa também alcançar os corações que estarão tendo acesso a essa mensagem, e que haja, Senhor, um grande mover para arrependimento, conserto e crescimento, tudo para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Crianças vão estar indo para o anexo. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez diante da santa palavra de Deus, e nós podemos começar essa mensagem dizendo que o Senhor, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, Ele está falando conosco hoje. E Ele está falando conosco hoje, nós podemos afirmar isso com toda certeza, porque o que nós acabamos de ler aqui é a palavra de Deus. E se esta é a palavra de Deus, Deus está falando ao nosso coração aqui nesta noite. E espero eu, pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, que Ele use esse vaso de barro para que aquilo que sai do trono de Deus possa fluir aqui e possamos compreender a mensagem que Deus quer nos fazer compreender por meio da tua santa palavra nessa noite. Uma palavra que nós já conhecemos e já ouvimos tantas pregações a respeito da parábola do filho pródigo. Mas nós cremos que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Todas as vezes que nós meditamos na palavra do Senhor, ela jamais voltará vazia. Ela vai operar aquilo pela qual Deus a enviou nesta noite. Eu creio que não vai ser diferente. Deus está enviando a sua palavra. Quando nós lemos o versículo 11, que dá início à parábola do filho pródigo, nós precisamos compreender que a parábola do filho pródigo, ela foi gerada a partir de um contexto que fez com que o Senhor Jesus contasse essa parábola. Temos que ter em mente que as parábolas eram histórias que o Senhor Jesus contava, que algum mestre tinha o costume de lançar a mão desse recurso didático para ensinar, para trazer uma mensagem. Então o Senhor Jesus utiliza a parábola, que é uma forma de trazer uma mensagem por meio de uma história contada. Mas por que o Senhor Jesus escolheu contar essa história? Para nós entendermos o propósito do Senhor, nós precisamos entender o contexto em que essa parábola está inserida. Essa parábola faz parte, na verdade, de um conjunto de outras parábolas, ou seja, ela está inserida num contexto que ela está na sequência de duas outras parábolas. A primeira parábola, a parábola das 100 ovelhas, depois a parábola das 10 dracmas e depois a parábola do filho pródigo. Todas essas três parábolas foram geradas a partir de um só contexto. E qual é o contexto? O capítulo 15, o versículo de número 1, diz que: e chegando-se a ele quem? A Cristo, todos os publicanos e pecadores para ouvir. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus
serviço para o Império Romano, cobrando impostos. E por isso eles eram excluídos da sua comunidade e eram considerados inimigos dos judeus e pecadores. Publicanos e pecadores chegaram até o Senhor Jesus para ouvir o Senhor Jesus. E aqui nós podemos começar já a pensar que quando nós olhamos esse mundo que nós estamos inseridos nele, quando nós olhamos para o pecado que está alastrado nessa sociedade, que está destruindo as pessoas, que está destruindo os homens, que está destruindo as famílias, que está destruindo os jovens, as crianças, nós às vezes temos que perguntar: onde estão os pecadores que não fazem o que esses fizeram? Porque esses correram até Jesus para ouvir Jesus. Quantos estão distantes do Senhor, vivendo a sua vida dissoluta e não se preocupam? Não estão preocupados em buscar um socorro, quando na verdade o Senhor Jesus continua sendo o socorro do homem. Sempre será Jesus o socorro do ser humano. Não importa a condição em que o homem se encontra, não importa o pecado em que ele está envolvido. Jesus está pronto para receber aqueles que vêm até Ele. Mas enquanto esses pecadores chegavam até o Senhor Jesus para ouvir o Senhor, e é interessante, né, porque eles foram para ouvir o Senhor. Há muitas razões porque um homem vai até uma igreja. Há muitas razões naquela época de Cristo porque as pessoas iam até Cristo. Alguns iam até Cristo porque eles precisavam de uma solução de um problema e via em Cristo aquele que poderia solucionar os problemas. Muitas vezes a cura de uma enfermidade fazia com que as pessoas fossem até o Senhor Jesus. Mas esses pecadores, a Bíblia não diz que eles estivessem ali em busca de algo para resolver um problema material, físico, mas eles foram até o Senhor Jesus para ouvir o Senhor. Uma coisa me incomodando aqui. Só que ali estavam também os religiosos. Os religiosos sempre vão ser problema. Os religiosos estavam ali, mas ao contrário, eles estavam murmurando. E eles estavam murmurando por quê? Porque Jesus estava comendo e recebendo os pecadores. E eles ficaram ali, eles murmuravam com isso, porque eles não se comunicavam, eles não tinham uma relação social com esses pecadores, porque eles se julgavam muito corretos. Eles eram perfeitos, então eles não tinham esse relacionamento com aqueles que eles diziam ser os pecadores. Mas Jesus, em contrapartida, Jesus estava recebendo os pecadores. E eles então começam a murmurar por causa disso. E Jesus então vai contar uma parábola. E o propósito de Jesus contar essas 3 parábolas é para levar aqueles religiosos a uma reflexão da situação em que eles se encontravam e como que eles estavam lidando com os necessitados.
necessitados, com os perdidos. Esse foi o propósito de Jesus contar essas 3 parábolas. A primeira parábola, Jesus vai dizer que um pastor tem 100 ovelhas, mas se perder uma ovelha, o pastor não deixa para trás. Uma só, eu tenho 100, o que vale uma? No meio de 100? Mas era comum os pastores naquela época, veja bem, toda a parábola ela está dentro do contexto de uma realidade. Embora seja uma história, ele utiliza a história do cotidiano das pessoas, de uma realidade. Então era comum os pastores pastorearem as ovelhas, mas se porventura, ao contar as ovelhas, perceber que faltava uma, que ficou, quem sabe, perdida, agarrada, o pastor, ele não deixava, não abandonava aquelas ovelhas, eles deixavam as ovelhas ali no lugar seguro e ia procurar aquela que estava desgarrada. É exatamente isso que Jesus procura demonstrar para aqueles religiosos. Olha, o pastor que tem 100 ovelhas e perde uma, o que faz? Ele vai atrás daquela que está perdida e depois ele volta alegre com ela. E chegando em casa, convoca aqui os amigos e vizinhos para alegrar. Por quê? Porque ele havia achado a ovelha perdida. Preste atenção no detalhe dessa parábola. Ela finaliza com uma festa de alegria, de júbilo, porque a ovelha perdida foi encontrada. A segunda parábola, ele agora vai utilizar aquilo que é do contexto dentro da casa. Uma mulher tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma dentro da casa, o que ela faz? Ela vai varrer aquela casa, acender ali a candeia e procurar até encontrar aquela dracma. Encontrando a dracma, o que ela faz? Segundo a parábola, ela vai convocar as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, a figura da ovelha perdida que é encontrada é a figura do pecador que se arrepende. A figura da dracma perdida que é encontrada é a figura do pecador que se arrepende. Não há nenhuma novidade, não há nada de segredo, de mistério para entender isso. Está claro. O propósito é trazer essa reflexão da alegria que há no céu quando um pecador se arrepende. E aí ele conta uma outra parábola, que é a que nós acabamos de ler, do filho pródigo, onde ele vai mostrar que tem um pai com 2 filhos, e o mais novo pede para repartir a fazenda, e depois ele abandona a casa do pai, e ele vai viver uma vida dissoluta. E aqui nós, já por essa parábola, começamos a pensar naqueles que abandonam o convívio espiritual, convívio com Deus, a comunhão. E aqui muitas das vezes as pessoas querem sempre transferir a responsabilidade, a culpa da sua decisão em algum fator. Mas nesse caso aqui, esse não teve como atribuir a culpa da sua decisão a ninguém. Porque na verdade o homem sempre tenta colocar a culpa da sua decisão em alguma outra pessoa ou outro fator. Foi assim lá no início, quando o homem comete o primeiro pecado. Não é assim? O homem quer sempre fugir das suas responsabilidades. Mas nesse caso, esse jovem, ele sai da presença de Deus, do Pai, e ele leva tudo que ele tinha de direito, e ele vai viver uma vida dissoluta.
Na verdade, o que ele queria era isso: viver uma vida dissoluta. O que é uma vida dissoluta? É uma vida sem limites. E eu pergunto aos irmãos, não é exatamente isso que os pecadores no mundo, longe de Deus, estão buscando? Não é viver uma vida sem limite? Hoje as pessoas estão cada vez mais atolando num tipo de vida pecaminosa terrível. E eu ouso a dizer que as pessoas do tempo de Sodoma e Gomorra teriam vergonha de presenciar as coisas que nós estamos presenciando ou ouvindo na nossa geração. As pessoas estão vivendo e querendo viver cada vez mais dissolutamente. As pessoas não querem regra. As pessoas não querem que se estabeleçam limites. Muitas das vezes o jovem, quando vai crescendo, adolescente, ele já começa a ficar incomodado com o limite que o pai e a mãe coloca. Ele já começa a achar que ele já está incomodando, né? De adolescente, porque quando ele vira um pouquinho, já atinge a juventude, ele já agora eu não preciso mais dos limites do pai e da mãe, vou viver a minha vida. Não é assim que a maioria faz? E quando muitos não apressam e ficam ansiosos para fazer um curso, para fazer uma faculdade que não pode ser, e quando vai escolher o curso, não pode ser um curso que tenha na faculdade perto, tem que ser longe, porque aí vai deixar a casa do pai de uma vez para ir e viver a sua vida do jeito que quiser, sem os limites. O ser humano é assim. Só que uma vida dissoluta tem o seu preço. E no campo espiritual, pior ainda. Porque esse jovem, ao viver, buscar a vida dissoluta, ele começou a perder todos os valores que ele tinha adquirido como herança do pai. E eu pergunto aos irmãos, mas não é assim que acontece? Quando algum jovem, às vezes é criado na igreja, na presença do Senhor, os pais se preocuparam em criar, educar na educação cristã, ensinando os limites. E quando eles decidem sair e viver a sua vida dissoluta, eles vão, mas eles carregam com eles uma herança. Bom comportamento, bons conceitos, bons valores. Mas o que acontece quando se não tem mais limites? Você começa agora a perder. É exatamente isso que está acontecendo com as pessoas. Cada vez mais perdendo os valores morais e espirituais. E o que esperar de uma geração atolada num tipo de vida assim? O que esperar de uma sociedade, meus irmãos? Eu preocupo com o amanhã dos nossos filhos. O que os nossos filhos vão enfrentar? E aqui vamos pensar naqueles que estão nascendo hoje. O que eles vão ter que enfrentar nessa sociedade que cada vez mais afunda numa vida distante de Deus e com os valores cada vez mais desprezados, os valores morais e espirituais. Chegamos a um ponto em que há pessoas que já não têm mais identidade. Elas não sabem o que elas são, porque o mundo se encarregou exatamente de destruir os jovens por falta de limites, e eles já não sabem o que eles são, estão perdidos, sem rumo. Esse jovem aqui da parábola gastou tudo, teve fome, foi humilhado,
E chegou um momento em que ele caiu em si, e quando ele caiu em si, ele lembrou da casa do pai, de onde ele nunca deveria ter saído, e ele então decide fazer o que? O caminho de volta. Nós glorificamos ao Senhor porque existe aqueles que estão fazendo o caminho de volta, aqueles que estão voltando e desejando voltar, caindo em si, enquanto há tempo para voltar à comunhão com o Pai. Em contrapartida, poderíamos imaginar nesse caminho, não é o caso dessa parábola, mas vamos aqui fazer aqui colocar uma imaginação de quantos jovens estão deixando a casa do Pai para viver uma vida dissoluta e estão encontrando no caminho com aqueles que estão retornando de uma vida decepcionada lá fora. Triste aqueles que estão indo para experimentar aquela situação que aqueles que estão voltando já experimentaram e viram que não vale a pena. E felizes são aqueles que, ao olhar aqueles que estão voltando, possam ser alertados para não continuar na jornada de vida dissoluta e voltar ainda antes que as coisas se aprofundem numa vida cada vez pior, e voltar à comunhão com Deus. Esse jovem caiu em si, e cair em si é algo, meus irmãos, que acontece onde? No interior. Cair em si é algo que acontece no interior, não é algo que nenhum de nós conseguimos enxergar. Só Deus consegue enxergar o interior das pessoas. O que o Senhor Jesus queria mostrar para aqueles religiosos é que o Senhor enxergava o coração daqueles que estavam ali, caindo em si, enquanto para os religiosos eles não passavam de pecadores que mereciam ser punidos por ter escolhido uma vida dissoluta. Esse jovem caído em si, ele toma uma decisão, e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ou seja, ele cai em si e ele se arrepende da sua escolha. A única maneira do homem voltar à comunhão com o Pai é se houver essas três coisas: cair em si, se arrepender e tomar a atitude de voltar. Tomar a atitude de voltar e arrependimento está ligado, né? Porque aquele que volta é aquele que se arrepende. Quando você está indo no caminho, na direção, você se arrepende, você está dando uma meia volta, está voltando, pegando o caminho de volta. É exatamente isso que acontece, e aquele jovem então decide voltar, não para ser recebido como alguém que merece ser recebido como filho, mas ele quer ser recebido como servo. Essa é a condição para que o homem seja recebido por Deus: se arrepender, se humilhar, entender que não é merecedor, mas esperar a misericórdia de Deus. Só que quando ele chega, ele vem caminhando, ele vê um pai que está olhando de longe, e um pai que move-se de íntima compaixão e que corre e lança ao pescoço e beija aquele filho. É exatamente assim que Deus fez e faz com o ser humano arrependido. Muitas vezes as pessoas ficam com medo de voltar,
E as pessoas às vezes têm medo de voltar, sabe por quê? Porque muitas das vezes o medo das pessoas não é nem com relação a como Deus vai recebê-la, mas como os religiosos que ficaram vão acolher essas pessoas. Porque era exatamente isso que os religiosos estavam fazendo aqui, julgando a atitude de Jesus, que estava acolhendo aqueles pecadores, e os religiosos murmurando. O pai abraça aquele filho, e o pai manda trazer o bezerro que estava cevado. O que é o bezerro cevado? Quem morou na roça, antigamente tinha essas coisas. Você tinha aquele animal, o bezerro, ou um tipo de criação que era cevado, era engordado, sabe para quê? Para ocasiões especiais, um aniversário, alguma coisa, uma festa. Então aquele era reservado para ocasião especial. Ali tinha um bezerro cevado, e aquela era a ocasião especial para aquele bezerro cevado. Por que era especial? Porque aquele filho voltou para casa, estava morto, mas reviveu, e o pai se alegra, e ele vê: se eu não tenho outra razão, porque eu não pegar o bezerro cevado e fazer aqui uma festa de recepção, porque no céu a festa quando um pecador se arrepende. Mas enquanto no céu está acontecendo festa por um pecador que se arrepende, muitas das vezes os religiosos estão indignados, porque não conseguem compreender o Deus que exerce misericórdia, o Deus que ama, o Deus que perdoa. E aí de repente aquele filho mais velho que ficou em casa, ele estava no campo, e de repente ele está retornando, e quando ele está aproximando, ele escuta as músicas, as danças, e ele fica surpreso: o que está acontecendo? Porque nessa festa toda ele chama o servo e pergunta o que está acontecendo, e aquele servo não conta. Ora, o motivo da alegria é porque o seu irmão voltou para casa, voltou são e salvo, e seu pai resolveu fazer uma festa para recebê-lo. Ele ficou indignado, ele não quis participar daquele momento de alegria, ele não quis festejar, porque ele ficou indignado, e o pai então queria que ele participasse. O pai insistiu com ele para que ele pudesse participar daquele momento, para festejar com ele aquele momento, porque o seu irmão estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. Mas, respondendo ele, disse ao pai: o homem religioso sempre tem um argumento para tentar justificar as suas atitudes religiosas. E eu estou falando religioso no sentido pejorativo mesmo, daquele que está muito preocupado com as coisas superficiais e não com o mundo espiritual de fato. Estão muito preocupados com as aparências, mas não está preocupado com o reino. É isso que eu estou querendo dizer, e é exatamente isso que os religiosos no tempo de Jesus estavam tendo dificuldade de entender, que o reino de Deus estava entre eles, e eles não conseguiram perceber isso, e não conseguiram festejar com aquele que estava ali abraçando pecadores, salvando. E de repente o argumento daquele jovem que ficou em casa, o filho mais velho, diz assim: eis que te sigo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha
há tantos anos, sem nunca ter transgredido os teus mandamentos. E eu pergunto aos irmãos, aonde estava o mandamento de Deus na vida desse filho mais velho? Os mandamentos de Deus na vida desse filho mais velho estavam apenas na mente, mas não tinha entrado no coração, porque todos os mandamentos de Deus demonstram um relacionamento do homem para com Deus, que reflete o amor do homem para com Deus, e também o relacionamento horizontal, que é o relacionamento de um homem para com o outro, de um ser humano para com o outro. O amor ao próximo, como a nós mesmos. Os mandamentos de Deus, eles resumiriam exatamente nesses dois aspectos desse mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu pergunto, quando esse homem ali está dizendo que nunca transgrediu o mandamento, o mandamento era para ele apenas uma coisa exterior. E era exatamente isso que os religiosos do tempo de Cristo estavam vivendo, uma religiosidade hipócrita. Uma religiosidade hipócrita, ao ponto do Senhor Jesus chamar a atenção de alguns e chamá-los de raça de víboras, ao ponto da palavra do Senhor dizer que esses religiosos eram como um sepulcro caiado. Era muito bonito por fora, quem olhava, aqueles homens dando esmola para serem vistos, para mostrar que eram bons, para mostrar que tinham misericórdia do pobre, mas eram hipócritas, só queriam ser aplaudidos pelos homens. O religioso é exatamente aquele que só quer aplauso, só quer reconhecimento, mas não reconhecimento de Deus, reconhecimento dos outros, aplausos. E é por isso que Jesus vai dizer assim: quando você for orar, não vai para as esquinas, não fique em pé na sinagoga. Não é porque é proibido ficar em pé na sinagoga, mas Jesus quis ensinar para eles: olha, vocês estão ficando em pé na sinagoga para ser visto. Quer orar, quer que Deus escuta a sua oração? Vá para o quarto, entra no seu aposento onde ninguém está vendo, e ora em secreto, e o Pai que vê secretamente te recompensará. Jesus, ali na pregação, no sermão da montanha, os irmãos podem perceber que Jesus vai sempre tentar colocar para dentro do ser humano o mandamento que estava no exterior, que estava apenas naquilo que é o aspecto visível, deveria estar interiorizado, deveria estar no coração. É por isso que a palavra do Senhor falou assim: olha, e chegará um dia que eu farei uma nova aliança, escreverei no vosso coração a minha lei, ou seja, a menos que o mandamento de Deus, ou que as palavras do Senhor encontrem lugar no nosso coração. Se nós ficarmos observando superficialmente a palavra, nós seremos apenas religiosos. Mas o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro servo do Senhor é aquele que vive a palavra no seu coração. E como resultado da palavra vivida no seu coração, ele tem misericórdia, ele exerce misericórdia, ele ama, ele perdoa. Então nós percebemos pela atitude desse homem que os mandamentos estavam apenas na mente, mas não tinha atingido o coração. Se tivesse atingido o coração dele, ele teria entrado na festa, alegrado com o seu irmão, festejado com o seu irmão, abraçado o seu irmão como seu pai tinha feito. Em vez de ficar fazendo seus julgamentos, lamentando as perdas, porque o que ele fez foi aumentar as perdas. O seu filho foi e gastou tudo que você tinha, a fazenda, torrou tudo, acabou com tudo. E o Senhor ainda perdoou ele. Meus irmãos, se não fosse isso, se não fosse esse amor,
de Deus para com o homem, nós estaríamos perdidos. Porque aquele jovem realmente não merecia ser recebido daquele jeito, mas foi, como resultado de um amor e misericórdia do Pai. Salvação que nós encontramos em Cristo é resultado de algo que nós não merecemos. O que nós merecíamos era a condenação por causa da nossa vida de pecado, mas nós encontramos um Pai que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos. E da mesma maneira que nós fomos salvos em Cristo, nós precisamos agora entender e viver uma vida que não fique apenas numa religiosidade externa, mas que demonstre nas nossas atitudes o amor e a misericórdia de Deus que nos alcançou e que agora pode sim, como fruto do Espírito, ser visto e sentido por aqueles que estão à nossa volta. É isso que o Senhor espera de nós como servos de Deus. É isso que o Senhor queria que aqueles religiosos entendessem. E o Senhor Jesus confrontou aqueles religiosos exatamente quando colocou a figura desse filho mais velho nessa história, porque essa atitude do filho mais velho refletia exatamente a atitude daqueles que estavam rejeitando os pecadores que Jesus estava sentando e comendo com eles. Agora, uma coisa nós precisamos entender aqui: o filho que retorna para a casa do pai foi recebido pelo pai, abraçado pelo pai, mas teve veste nova, sapato nos pés e anel de identificação de filho. Sabe o que isso significa? Que sim, Deus jamais vai rejeitar o pecador que vem até Ele, mas o pecador que vem até o Senhor precisa passar e experimentar uma transformação. O Senhor não está recebendo pecadores para continuar da mesma forma. Quando o Senhor abraça o pecador, Ele abraça para mudar o pecador, para transformar a vida do pecador. Traga o melhor vestido. Se a teologia da prosperidade, se algum teórico da prosperidade for pregar aqui nesse texto, vai falar assim: está vendo? O Senhor tem o melhor para nós nessa terra, o melhor vestido. O bezerro cevado, sabe quanto custava aquele bezerro cevado? Não é assim que eles eram? Do lado. Mas o melhor de Deus não se compara às coisas desta vida. O melhor de Deus não se compara às coisas materiais desta vida. Quando o Senhor recebe o pecador e transforma, esse pecador já encontra em Cristo o melhor de Deus, a identidade de filho, a veste de salvação, de santidade, a condição para viver na casa do Pai, em comunhão com o Pai, como filho. Tudo isso é possível pela transformação que o homem pecador encontra por causa de um sacrifício de alguém que morreu, para fazer esta festa tornar possível o Senhor Jesus. Ele morreu para que nós, o pecador, pudesse encontrar arrependimento, um Deus que recebe e festeja com alegria aquele que volta para a comunhão com o Pai. Que Deus possa nos abençoar com essa palavra, que possamos sempre olhar
e demonstrar a mesma misericórdia que Deus demonstrou para conosco, para com aqueles que estão à nossa volta, estarmos preparados para receber os pecadores, se porventura Deus trouxer alguém, estejamos preparados. Meus irmãos, eu já assim ouvi muitas vezes alguém dizer assim, mas esse aí não tem jeito. Às vezes nós, nas nossas limitações, nós olhamos para o ser humano e pensamos assim, mas só Deus, irmão, sabe e consegue ver o que acontece no interior das pessoas. Ler o que está acontecendo no interior das pessoas, só Deus. O máximo que nós conseguimos ver é aquilo que está visível para nós nas ações, nas atitudes, mas Deus conhece quando de fato um pecador se arrepende e volta, e que Deus possa mover muitos pecadores nessa hora para voltar para uma vida, não mais para deixar a vida dissoluta e voltar para a vida de limites, voltar para a casa do Pai e assumir o que? Eu estou assumindo que viver nos limites do Pai é o melhor para mim, do que viver fora dos limites, sem limites. Sabe aquelas formas, aquelas normas morais que nós encontramos na palavra de Deus? Elas permanecem, elas devem fazer parte da nossa vida. Há coisas que nós não devemos fazer, há coisas que têm um limite para nós cristãos que vivemos na casa do Pai fazermos. Precisamos reconhecer isso na nossa vida. Amém? Vamos estar cantando o louvor 38.